Olá pessoal, e vamos continuar com mais um episódio aqui do BioCultcast, o seu podcast sobre biografia e cultura. E depois de uma saga de podcasts sobre cultura, espero que vocês tenham gostado, vamos continuar aqui com as biografias de grandes personalidades da nossa história. E desta vez o personagem escolhido é Moisés. É provável que ninguém na história seja tão amplamente admirado quanto Moisés, o grande profeta hebreu. Mais ainda, sua fama, bem como o número de pessoas que o respeitam, tem aumentado ao longo dos tempos. Supõe-se que Moisés tenha vivido durante o século 13 a.C., pois em 1237 ocorreu a morte de Ramsés II, tido como o faraó da história do Êxodo. Durante a vida de Moisés, como evidência o livro do Êxodo, havia um número razoável de hebreus que discordavam de suas normas. Por 5 séculos, entretanto, Moisés foi reverenciado pela totalidade do povo judeu. Por volta de 500 depois de Cristo, sua fama e reputação se haviam espalhado paralelas ao cristianismo por quase toda a Europa. Um século mais tarde, Maomé reconhece Moisés como profeta verdadeiro e, com a disseminação do islamismo, este último passa a ser personagem admirado por todo o mundo muçulmano, até no Egito. Atualmente, cerca de 32 séculos depois de sua morte, Moisés é reverenciado por judeus, cristãos e muçulmanos, merecendo também o respeito de muitos agnósticos. Graças aos modernos meios de comunicação, é provavelmente mais conhecido hoje do que no passado. Apesar de sua fama, são raras as informações confiáveis referentes à sua vida, existindo mesmo especulações a respeito da nacionalidade de Moisés, em função de seu nome ser de origem egípcia e não hebraica. Moisés significa criança ou filho e integra os nomes de vários faraós famosos. As histórias do Velho Testamento relativas a Moisés dificilmente podem ser consideradas verídicas, pois envolvem um grande número de milagres. A história do arbusto em chamas ou a da transformação do cajado de Moisés em serpente, por exemplo, são de natureza basicamente milagrosa. Também desafia os limites da credulidade o fato de Moisés, com 80 anos de idade na época do Êxodo, ter conseguido, ainda assim, liderar os hebreus numa viagem de 40 anos pelo deserto. Muitos tentaram interpretações naturais para as histórias bíblicas das 10 pestes e da travessia do Mar Vermelho. O mais difundido dos relatos sobre Moisés são, entretanto, lendários, com equivalente em outras mitologias. Sua história com os papiros, por exemplo, é muito semelhante à de origem babilônica, referente a Sargão de Akkad, um grande rei que governou entre os anos 2360 e 2305 a.C. De modo geral, são 3 as grandes realizações atribuídas a Moisés. Primeiro, ele tem o crédito de ter sido o personagem político que conduziu os hebreus no êxito do Egito. Neste caso, pelo menos, não há dúvida de que merece o crédito. Segundo, é o provável autor dos primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, comumente referidos como os 5 livros de Moisés, e que constituem a Torá judaica. Esses livros incluem o Código de Moisés, conjunto de leis em que, em princípio, orientou a conduta dos judeus nos tempos bíblicos e que inclui os 10 mandamentos. Tendo em vista a enorme influência exercida pelo Torá como um todo e os 10 mandamentos em particular, seu autor, sem dúvida, merece ser considerado de grande e duradoura importância. A maioria dos estudiosos da Bíblia, entretanto, concorda acerca da probabilidade de Moisés não ter sido o único autor desses livros, escritos aparentemente por vários autores, e, a maior parte, muito depois da sua morte. É bem provável que ele tenha participado da codificação dos costumes hebraicos existentes ou mesmo originado algumas das suas leis, mas não existe de fato maneira de avaliar a medida de seu papel. Em terceiro crédito, acatado por muitas pessoas, é o de fundador do monoteísmo judaico,
De certa forma, não existe fundamento para essa afirmação. Nossa única fonte de informação sobre Moisés é o Velho Testamento, que explicitamente e sem ambiguidades atribui a Abraão a fundação do monoteísmo. Apesar disso, é evidente que o monoteísmo judaico teria perecido se não fosse a atuação de Moisés, sem dúvida crucial em sua preservação e divulgação. Aí, naturalmente, está uma grande importância, uma vez que tanto o cristianismo como o islamismo, as duas maiores religiões do mundo, derivam do monoteísmo judaico. A ideia de um só Deus, na qual Moisés acreditava apaixonadamente, acabou se espalhando em grande parte do mundo.